Eu coloco aqui também uma outra notícia e vamos ver agora o que essa notícia ela nos ajuda a compreender essa questão. A origem da crise financeira. Em 2008 e 2009, a economia norte-americana experimentou uma crise financeira e uma profunda recessão econômica. Neste artigo, um economista sugere que esses eventos podem ser rastreados desde as mudanças na distribuição de renda. Como a desigualdade alimentou a crise, por Raghuram Rajan. Se eu não estou enganado, esse economista que escreve esse artigo é um economista indiano, que tem até um livro bem interessante sobre economia. Antes da recente crise financeira, políticos de ambos os partidos dos Estados Unidos induziram a Fannie Mae e a Freddie Mac, as grandes agências de financiamento imobiliário apoiadas pelo governo, a oferecer apoio a empréstimos a famílias de baixa renda em suas jurisdições eleitorais. Havia uma grande preocupação por trás dessa paixão repentina pela oferta de moradia para os pobres. A desigualdade da renda é crescente. Desde a década de 70, os salários para os trabalhadores no 90º percentil da distribuição de renda nos Estados Unidos, como executivos administrativos, têm crescido muito mais rápido que os salários do trabalhador mediano no 50º percentil, como operários e auxiliares de escritório. Vários fatores são responsáveis pelo crescimento na diferença 90-50. Talvez o mais importante esteja relacionado ao fato de que o progresso tecnológico nos Estados Unidos requeira da força de trabalho cada vez mais maior qualificação. Há 40 anos, ter um ensino médio já era suficiente para funcionários quarentões. Atualmente exige-se no mínimo um nível superior hoje, ou seja, há uma elevação da exigência da qualificação e claramente há uma exigência do conhecimento de outros conhecimentos técnicos para que você hoje se mantenha no mercado de trabalho. Então, para continuar ganhando bem, exige-se cada vez mais qualificação. Entretanto, o sistema educacional não tem sido capaz de fornecer força de trabalho devidamente capacitada. Há muitas razões para esse cenário, desde nutrição, socialização e aprendizado deficientes na infância, até o ensino fundamental e médio disfuncionais que não preparam os alunos norte-americanos para a faculdade. Então imagine que se enxerga esse tipo de problema nos Estados Unidos, avaliam os problemas que o ensino básico produz no caso brasileiro e, consequentemente, não prepara o aluno para entrar na faculdade e acredita-se muitos, ou muitos críticos acreditam que, inclusive, a universidade também não prepara o cara para o mercado de trabalho. As consequências práticas para a classe média são um salário estagnado e crescente incerteza no emprego. Os políticos percebem o sofrimento de seus eleitores, mas é difícil melhorar a qualidade da educação, uma vez que a melhoria exige mudanças políticas reais e efetivas em uma área em que há muito interesse na manutenção do chamado status quo. Então, veja que tanto nos Estados Unidos como ao redor do mundo, a mudança do processo educacional é desafiador, envolvem várias mudanças políticas que muitas vezes não conseguem ser realizadas. Enfim, você tem uma série de conflitos em torno desse tipo de política, que é no caso a política educacional. Além disso, qualquer mudança exigirá anos para se concretizar e, por esse motivo, não irá resolver a presente ansiedade do eleitorado. Portanto, os políticos eles têm procurado outras e mais rápidas formas de acalmar seus constituintes. Há muito compreenderam que não é a renda que importa, mas sim, o que importa é o consumo, e nisso aí eu estou de acordo com o Rajan, ou seja, na verdade, parte da população não quer melhorias de fato de longo prazo, elas querem o consumo imediato, do curto prazo, que é o que vai dar sensação de que a vida e de que sua renda melhorou, enfim, por uma série de razões. Um político astuto concluiria que, se de alguma forma o consumo da classe média fosse mantido e ela pudesse comprar um carro novo a cada 2 ou 3 anos e tirar férias exóticas de vez em quando, isso talvez desviasse a atenção de seus salários estagnados. Por isso,
A resposta política para o aumento da desigualdade, quer como cuidadosamente planejada, quer como caminho mais fácil, foi expandir os empréstimos para as famílias, especialmente para aquelas de baixa renda. Ou seja, a tese aqui do Rajan é de que para tirar um pouco essa ideia dos salários estagnados, se liberam grandes recursos para que as pessoas possam, portanto, comprar casas, mesmo que a sua renda não permita comprar um imóvel. Então veja, os benefícios, consumo crescente e mais emprego, foram imediatos, enquanto o pagamento da conta inevitável poderia ser adiado. Por mais cínico que isso possa parecer, crédito fácil tem sido amplamente usado como um paliativo pelos governos que são incapazes de lidar diretamente com as profundas ansiedades da classe média. Então eu libero recurso e jogo o problema para o longo prazo. Então, digamos, o problema não está no governo do João, vai estar no governo seguinte, quando os empréstimos estourarem. Então, por exemplo, o Obama teve que gerenciar a crise de 2008 e 2009 com a sua vitória e a sua chegada à Casa Branca. Mas, consequentemente, essa explosão dos créditos já vem lá do Bill Clinton, vem lá do George W. Bush, então, mas que vão estourar mais à frente. Então, é preciso perceber essa questão, como está apontando aqui o Rajan, de longo prazo. Os políticos, no entanto, preferem expressar seu objetivo em termos mais edificantes e convincentes que aqueles do aumento grosseiro do consumo. Nos Estados Unidos, a expansão na compra da casa própria, um elemento chave do sonho americano para as famílias de baixa e média rendas, foi o pretexto defensável para os objetivos mais amplos da expansão do crédito e do consumo. No final, porém, a tentativa equivocada de empurrar a casa própria por meio do crédito deixou o país com imóveis que ninguém pode pagar e famílias se afundando em dívidas. Ironicamente, desde 2004, a taxa da casa própria está declinando. O problema, como é geralmente o caso com as políticas do governo, não foi a intenção. Raramente é. Mas quando muito dinheiro fácil concedido por um governo endinheirado se junta a um setor financeiro sofisticado, competitivo e amoral, o assunto ele vai muito além da intenção ou da boa intenção. Essa não é, obviamente, a primeira vez na história que a expansão do crédito foi usada para minimizar as preocupações de um grupo que está sendo deixado de lado, nem será a última. No início do século XX, a desregulamentação e a rápida expansão da atividade bancária nos Estados Unidos representaram de muitas formas uma resposta ao movimento populista apoiado por pequenos e médios agricultores que não conseguiam obter os mesmos resultados crescentes dos trabalhadores da indústria e que por isso exigiam mais facilidade na concessão de crédito, o que seria o clássico crédito rural. Então, o crédito rural em excesso foi uma das causas mais relevantes das falências dos bancos durante a primeira Grande Depressão lá de 1929, 1930. A implicação mais ampla é que precisamos olhar para além dos banqueiros gananciosos e reguladores fracos, e havia um grande número de ambos, para descobrir as causas principais da crise. E os problemas não são resolvidos com um projeto de lei de regulamentação financeira que concede mais poderes àqueles reguladores. Os Estados Unidos precisam resolver a desigualdade em sua origem, ou seja, oferecer a mais cidadãos a capacidade de competir no mercado global. Isso é muito mais difícil que oferecer crédito, no entanto, é mais eficaz no longo prazo. Então, crédito no curto prazo, para não resolver as questões estruturais, porque as questões estruturais, como por exemplo, mudar o sistema educacional e oferecer uma qualificação melhor, vai levar muito mais tempo do que de fato oferecer crédito e satisfação no curto prazo, ok? Pois bem, a hora